Na parte da tarde, então, nós entendemos que Criador, por causa da liberdade que Ele nos deu, Ele tinha que pôr a lei para ver se nós vamos escolher a sua vontade. Interessante que, em relação a essas leis, nós precisamos mencionar pouco mais. Nós pensamos que as leis são leis morais, decálogo. E sabe que dentro de 10 mandamentos, nós sabemos que primeiro a quarto mandamento é relacionado para amor a Criador, maior respeito. Então, nós, quando entendemos que Ele é o nosso Criador, então fazemos o quê? Não há outros. Não há outros. Deus não está dizendo que não pode ter outros, porque só existe na realidade um Deus, não é mesmo? Só que ser humano que faz deuses, outros deuses. Muitas vezes a fama é Deus, o estudo é Deus, posição é Deus, poder é Deus, dinheiro é Deus. Então, Ele sabendo que nós podemos ser assim, o que Ele fez? Não há outros deuses. Não há. Quer dizer, dinheiro pode curar a doença? Poder pode curar a doença? Fama pode curar a doença? Pode dar a vida? Ele estava dizendo, somente eu posso dar o fôlego de vida. Somente eu sou a vida. Portanto, não olhe para outros pedindo que possa fazer alguma coisa. Na Bíblia fala bastante assim, porque os israelitas ou judeus, mesmo que Deus tenha dado o decálogo, eles começaram a imitar os povos da redondeza. Então, madeira era Deus, pedra era Deus. Então, profetas dizem, por acaso pedra, madeira pode falar, pode olhar, pode respirar, pode fazer alguma coisa? Não. Sabe hoje, sabe o que é Deus? Medicamento é Deus para nós. Não é muitas vezes assim? Se eu não tomar isso, eu vou morrer. E assim o mundo incute. Medicamento é vida para vocês. Isso que está mantendo a vida. Mas Deus diz o quê? Eu sou o único. Único que pode dar a vida. Por isso que no segundo mandamento diz, não fará nenhuma imagem, não tem nenhum ídolo, né? Somente eu. Somente meu nome é a vida. Somente meu nome. Eu sou Jeová, é a vida. Não use esse nome para outras coisas, questões morais. Somente esse nome pode ser usado quando refere-se à vida. Agora, quem entende tudo isto, o sábado é a vida. Portanto, lembra-te do sábado. Lembra-te do sábado. A bênção que eu dou é a vida. E neste dia eu vou dar abundantemente essa bênção, para que vocês tenham a vida. E a partir do 5º a 10º mandamento é entre ser humano, próximo. Então, o amor a nosso Criador é primeiro ao 4º mandamento, e 5º a 10º mandamento é amor ao próximo. E amor a si mesmo
as leis da vida. Nutrição adequada, exercício físico, água, luz solar, temperança, ar, repouso, confiança em Deus. Isso é amor a si mesmo. Então, essas leis são para nos trazer a vida. Quem tem vida é livre. Quem tem vida é livre. Por isso que o apóstolo Tiago fala uma coisa bem interessante. Tiago, capítulo 2, ele menciona quanto essa lei é muito, muito interessante. No verso 12, capítulo 2, verso 12, Tiago. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2, 12. Nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Então, aquelas pessoas que não desfrutaram a liberdade, já estão condenados. Por isso que a verdadeira cura está na liberdade. Na liberdade. Ser livre. Vou fazer um entre parênteses em relação à liberdade. Hotel Biase Gran Hotel é tão chique que em cada quarto tem balança, não é? Não sei para que tem essa balança, mas para nosso grupo é muito tentador, não é? Muito tentador. Principalmente para os fofos e fofas e também para os magrinhos, é muito tentador, não é? Certamente alguém deve ter subido para saber aí quanto de gramas eu ganhei ou perdi, não é? Na realidade, nós tínhamos pedido para tirar todas as balanças, assim como o televisor, mas essa vez acabou não acontecendo isto. Por exemplo, você sobe, igual. E aí, no outro dia, nem outro dia, né? Antes de comer, sobe. Cinquentinha. Que bom. Aí, come, volta, sobe. Aumentou 150. Não pode, eu vou fazer. Igual o diabético que mede insulina, diabetes, glicemia. Né? Onde está a liberdade? Onde está a liberdade? Quanto mais você sobe na balança, você quer verificar o quanto? Na realidade, você está confiando, acreditando que Deus vai clicar todos os genes. Para aquelas pessoas fofas, vou acalmar mostrando um gene muito especial. Não se preocupe, vocês podem comer à vontade, porque Deus está trabalhando com esse gene chamado OB. Meu gene OB
funciona muito bem. Muito bem. E gen OB de algumas pessoas podem não funcionar bem. Por isso que mesmo fazendo dietas, não emagrece. Emagrece um pouco, logo depois, volta tudo de novo. Isso por causa daquele gen OB, que é responsável pela produção de um hormônio leptina. Um hormônio leptina. Então, esse hormônio leptina regula tanto a quantidade de alimento que eu deva comer e também regula o quanto de gordura precisa ser queimadas. Então, esse gen OB que tem que receber o clique para funcionar. Quando você sobe na balança, recebe clique? Então, melhor não subir. Inclusive, se você subir na balança, atrapalha para receber o clique. Pergunta errada. Pergunta muito errada. Qual foi a pergunta? Como que faz para funcionar meu gen OB? Primeiro tem que perguntar, por que meu gen OB não recebe? Não funciona. Por isso que ainda tem que falar mais algumas coisas básicas. Já estou falando as coisas básicas, palestras básicas, pela 7ª vez. Hoje é 7ª palestra, não é? Já. Já é 7ª palestra. Normalmente no programa de 6 dias, eu falo no máximo 4 ou 5. Agora estou falando na 7ª palestra e a turma está boiando ainda. É um grupo todo especial. Muito bom, muito bom. Bom, esse gen OB é para funcionar bem. Agora vou dizer uma coisa. Vocês podem comer à vontade carboidratos, tudo. Tudo que oferece aqui, pode comer à vontade. Agora vou acrescentar uma coisa. A vontade da célula que Deus criou. A vontade da célula. Não a vontade do paladar pervertido. Mas se você comer a vontade da célula, como que come a vontade da célula? Isso já falei. Já mencionei como comer a vontade da célula. Lembra? Alzheimer. Eu perdoo, não tem problema. Eu vou falar de novo. Aqui, lembra? Lembra? Não lembra? Então vou mostrar outro para você lembrar mesmo. Aqui, ó. Isso não tinha mostrado, mas para ser tal de chocante, vou mostrar. Olha aí. Quem que é esse? Quem que é? Há alguém aqui semelhante? Acho que é Renato, não é? Não, não vamos comparar com ninguém, tá? Está pensando, será que eu vou comer ou não? Mas isso alguém que fez, mas na realidade isso que é mais fiel. Qual é comer à vontade da célula? A língua que o Criador clica. Quando não tiver mais sabor, é para de comer.
Não fica comendo, mas preste atenção no sabor do alimento. Como? Aí pergunta, eu estou sentindo esse sabor direto, é porque estou estressada ou porque o Senhor que está me dando esse sabor? Podemos pensar, podemos conversar, já que nós temos um Criador que nos ama, podemos conversar. Senhor, na hora de comer, chega lá, dá uma olhada, tem frutas, tem laranja, pera, nectarina, mamão, tem sopinha, tem pão, torrada, algo recheado. Você não sabe nada. Pergunte, Senhor, o que deva comer? O quanto eu deva comer? Agora é o momento de eu comer? Quando é o momento de comer? Quando tiver fome. Se não tiver fome, não coma, porque Deus não está dizendo para comer. Agora, se sentir fome, então, ai que bom, vamos comer. Tem graça de comer quando não sente fome? Mas vocês pensam, já que paguei, então eu vou comer, né? Não é que já que paguei, mesmo que pagou, pode não comer, porque o que é mais importante, dinheiro ou o que Deus fala? Nesse momento, já que paguei, dinheiro é imagem. Só que essas coisas não estamos acostumados. Isso que é problema. Mesmo que nós somos membros da igreja por tanto tempo, jamais acostumamos esse tipo de conversa com nosso Criador. Isso que agora nós precisamos acostumar aqui. Nós deixamos à vontade para vocês comerem durante 2 dias. Agora que vocês começaram a apreciar, comida não está tão ruim, dá para viver, dá para comer. Agora está chegando mais ou menos nesse nível, né? Mesmo sem picanha, dá para sobreviver. Agora então, vamos avançar mais um passo. Agora vamos conversar. Apóstolo Paulo não falou, orai sem cessar? Então vamos orar para poder comer exatamente aquilo que Deus nos fala. Tem gente que pergunta também assim, doutor, quantos quilômetros é essa caminhada? Eu não sei. Você então faça uma caminhada que Deus disser que deve fazer. Não me pergunte. Por exemplo, pessoas que ficaram com dor por causa que exagerou no alongamento, é porque queria imitar o que eu faço. Não é? Não precisa comparar. Eu mandei fazer isto? Eu nunca mandei, não. Eu falei, para quem pode e chique, para quem pode. Bom, então mais um passo. A partir de amanhã, então todo mundo vai ficar, senão Deus está dizendo para não fazer nada. Bom, isso Deus não vai fazer, porque quando você acorda, Deus faz o quê? Ai, que bom. Ele não faz para a gente fazer? Pergunta para Everly e Emily. Faz, né? Que bom. Então Deus disse, você acabou de reagir.
Então, quando estica tudo, a gente sente bem, não é bom? Então, por que ele que diz? Mas cada um na sua conversa com o Criador. Bom, então, comamos segundo agora, comando do Criador. Vamos agora experimentar, tatear, porque a gente não sabe ainda. Vamos. E nessa conversa não existe, tem que comer primeiro cru, tem que comer primeiro aquilo ou isso. Isso não existe. Aquilo que Deus disser para comer, come. Não tem que comer só coisas cruas, também não tem que comer só coisas cozidas. Cozidas são coisas mortas, cruas são coisas vivas, não existe esse tipo de conceito no alimento. Esse tipo de informação é totalmente raciocínio evolucionista. Então veja, vamos centralizar qual é o parâmetro para eu dizer se isso é bom ou não. Célula. Célula que Deus criou. Célula que está sob a lei da liberdade é o único parâmetro para nós dizermos se é bom ou não. Aquelas informações ditas, tal nutriente é bom para tal, quem sabe melhor deletar. Esquece. Mas vamos lembrar que Deus comanda através das células, dos genes. Por exemplo, vocês gostam de comer coisa amarga? Tem gente que gosta. O tempo todo? De vez em quando. Não é? Por exemplo, jiló. Jiló normalmente eu não como. Mas tem momento que jiló é muito saboroso. Mas hoje foi muito saboroso. Amanhã, se comer jiló de novo, já... Então, coisa amarga não é para comer frequentemente. Agora, coisa doce, dá para comer frequentemente? Claro. Banana dá para comer hoje. Amanhã dá para comer banana de novo? Hoje posso comer arroz, amanhã dá para comer arroz de novo? Dá. Isto é, carboidrato que nós precisamos mais, Deus continua dando sabor bom. E coisa amarga, Deus continua dando sabor bom? Mas se entrar conhecimento, eu sou levado a gostar, mesmo que eu não necessito. Experimente. Na hora de tomar remédio, se é comprimido, esmaga, faz o pó, ou então mesmo comprimido, fica chupando. Se é cápsula, abre aquela cápsula. Se é pó, coloca na língua para sentir sabor. Ou se for líquido também, experimente qual é o sabor de remédio. Todos os remédios, experimente qual é o sabor. Se for sabor agradável, é para tomar. Se for sabor, não é para tomar. Isso é parâmetro. O problema é medo, né? Em relação aos comprimidos. É medo. Né? Aí medo você soluciona com o Criador. Bom, vamos voltar ao assunto dessa noite. Veja, Deus criou e todas as células então devem estar
sujeitas a uma lei. A uma lei. Bom, e infelizmente essa lei foi obedecida ou foi rejeitada? Foi rejeitada. Por causa da rejeição da lei, veio o quê? Toda miséria, toda doença e principalmente veio a morte. Salário do pecado é a morte. Consequentemente, a doença é resultado do pecado. Resultado do pecado. Toda doença é o resultado do pecado. Não estou dizendo que doença é castigo por ter pecado. Tem muita gente que entende assim. Não é não. Morrer é castigo? Não. Um resultado tão natural de ter pecado. Então nós precisamos entender um pouquinho sobre esse assunto. O que é o pecado? Porque quando a gente fala pecado já tem uma versão, né? Por quê? O entendimento religioso faz com que quando peca é o quê? Tem castigo, isso mesmo. Pessoa mais idosa que falou, está falado. Né? Acho que a senhora é a pessoa mais idosa, né? Não? Quem? A sua esposa é mais... Quantos anos? 85. Olha aí, está enxuta. Tá bom. Muito bom. Quando peca, qual é o sentimento? Eu vou ser castigado. Vou receber o castigo. Isso pode pessoal dizer, não, eu não penso assim. Mas é assim. Independente da cultura, da tribo, nação, língua, todo mundo quando desobedece, já pensa o quê? Agora vai vir castigo. Não resultado. Bom, vamos resolver esse problema. O que é pecado? Para entender isto, em termos de aspecto religioso, mesmo que eu diga que não é o castigo, mas quando eu digo a doença é resultado do pecado, imediatamente as pessoas pensam o quê? O que eu pequei que eu fiquei fofa? Já pensa o quê? Fofura é castigo. É castigo pesado. E tem gente que ainda fala, você tem que carregar essa cruz resto da vida. E diz assim, olha, você tem que tomar remédio o resto da vida, significa o quê? Você mereceu, então você agora carregue a sua cruz. Condenação mesma. E você é condenado, e agora você é condicionado, porque está com medo de morrer, então não quer morrer, e assim aumenta uma confusão tremenda no mundo cristão. Existe uma confusão tremenda. Para isto, nós precisamos entender o que é o pecado, para não sentir que o resultado não é o castigo. Então, eu vou mostrar o pecado não como questão religiosa, mas é questão científica, questão de vida, nada de questão moral, porque Deus não é um Deus moral, mas Deus é puramente vida.
Quando ele diz, meu nome é Jeová, ele diz isto? Meu nome é Jeová? Falou ou não falou? Falou. Onde? Na Bíblia. Sei. Na Bíblia. Onde está escrito? Êxodo capítulo 3. Isso não vou procurar, vocês estudem. Está escrito dentro de Êxodo capítulo 3, na conversa com Moisés, quando Moisés perguntou, tá bom, quando eu for para lá o Egito e as pessoas perguntarem quem que mandou você, qual é seu nome? Então o que eu vou dizer? Aí Deus diz o quê? Eu sou, enviou. Não tem graça você falar, né? Deixa a pessoa pesquisar, examinar a Escritura. Muito bom. Então, o nome do Senhor, nosso Deus, é Jeová. Eu sou, quer dizer, eu sou a vida. Não está dizendo, quando Deus fala que eu sou bom pastor, está dizendo o quê? Um pastor que dá vida. Não está dizendo moralmente, eu sou bonzinho, eu tolero tanta coisa. Não é isso que estava dizendo. Eu sou bom pastor, portanto eu dou a vida em abundância. Bom quer dizer isto, ter muita vida, muita vida. Bom, então, nesse aspecto vamos analisar o que é o pecado. O que é o pecado? Para entender o que é o pecado, nós precisamos ir lá na origem. Quando começou o pecado? Não com o Lúcifer, porque aí nós não sabemos. Não cabe a nós, porque esse anjo que era estrela da alva, que entrou no seu íntimo, que queria ser mais alto do que próprio Criador, nós não entendemos. Então não vamos discutir sobre esse assunto, mas aceitando da existência dessa transformação drástica que aconteceu ao Lúcifer, mas vamos falar alguma coisa do Lúcifer. Depois, para poder entender por que Adão caiu. Bom, Lúcifer, Bíblia refere assim, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, aqui referindo a rei de Tiro, Ezequiel 28, 12. Diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, 13, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Agora vamos pular essas pedras. No fim, no dia em que foste criado, foram eles preparados. 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Como achou iniquidade nele? Enigma. Mas podemos entender alguma coisa. Ele era criado, uma criatura mais sábio que existia no universo. Era? Era. Uma criatura mais sábia, porque Deus fez assim. E ele era querubim, que estava ao lado do trono de Deus. Mais honrado.
Todo mundo honrava, todos os anjos, seres criados, honravam esse querubim, Lúcifer. E daí, um dia, como ele estava tão perto do Criador, quem era o Criador que estava tão perto? Bom, naquela época não havia Jesus, né? Jeová. Quem é esse Jeová? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Filho. Através do Deus Filho que criou todas as coisas. João capítulo 1, nós vamos entender isto. Bom, Cristo criou quase igual a ele, não foi? Quase. Grande diferença estava onde? Criador e criatura. Grande diferença. Deus que criou Lúcifer tinha vida por si só. Eu sou Lúcifer. Por causa de fôlego de vida que Cristo comunicou. Sobremaneira sábio. E um dia esse Lúcifer, diante dessa semelhança, ele, quase igual. Quase igual. Agora, vendo esse Cristo, é bom demais. O amor infinito, o amor incondicional, o amor ilimitado. Quando ele viu esse Criador de um amor tremendo que ele não podia alcançar e entender, então o que surgiu? Como Deus criou Lúcifer também de livre, então surgiu. Um dia, se alguém rebelar contra o amor de Deus, do Criador, ele percebeu o quê? Deus iria fazer o quê? Com aquele amor, tudo que ele tinha. Perdoar. Perdoar. Tudo bem. É bom, né? Bom ser perdoado. Então, vai perdoar. Se errar pela segunda vez, vai perdoar de novo. Terceira vez, 70 vezes 7. Também. Se um rebelar, 2 milhões, vai perdoar? Vai. E aí agora complicou. Na mente finita de uma criatura que é Lúcifer, mesmo com toda a sabedoria que ele tinha, dava para ordenar o universo? Quando milhões se rebelarem infinitas vezes, dá para manter a ordem? Aí ele diz, é complicado. Mas Deus iria perdoar? Vendo o caráter, a natureza do Criador, que estava tão próximo, então, certamente esse Deus iria perdoar. Então, na mente finita do Lúcifer entrou o quê? O universo vai virar uma bagunça tremenda, uma confusão tremenda. Por quê? Por perdoar, então vai errar de novo. Aí está o grande erro da educação hoje. As leis de hoje. O que lei faz? Quando errar, tem perdão? Você passou onde limite de velocidade é 80. Você passou por 120. Aí guarda, perdoa uma vez? 2 vezes? Naquele exato momento você é multado. Ter multa é o quê? Castigo. Castigo. Ninguém aceita
bom, eu estou tendo meus próprios resultados, que bom que eu vou pagar. Ninguém pensa nesses, né? Bom, então, para a mente finita do Lúcifer, não, desse jeito, com o caráter de Deus, manter a ordem do universo é impossível. Então, quando alguém rebela, tem que ter um chega. Mas olhando para Cristo, vai ter isto? Não. Aí que ele começou a sentir complicado. Mas quando olhava para Cristo, o seu caráter era bom? E mais coisa, o seu poder de criar era bom? Excelente. Aí ele começou a almejar. Se eu tivesse aquele poder de criar e da minha forma de governar o universo, então eu vou poder manter o universo muito melhor que o próprio Criador. Surgiu isto. E daí o que ele pensou? Eu vou rebelar. O que ele vai fazer? Perdoar. Que bom que ele vai me perdoar. Se eu errar a segunda vez, vai perdoar. Se errar 1000 vezes, vai perdoar. Que bom! Que bom que ele vai perdoar tudo que eu fizer, então eu não tenho nada a perder. Raciocínio interessante. Agora, se um dia, tanto de eu opor a Deus e provocar tantos problemas neste universo, e ele vai dizer, ô seu cafajeste, agora chega. Se fizer isto, vai provar que Deus estava errado. E assim Lúcifer, ele viu que não tinha nada para perder. Mesmo ele opondo, Deus iria perdoar. E aí ele fez, tá bom, eu não quero você não. Aí Deus diz o quê? Olha, se você não ficar comigo, você não tem vida. Não, eu posso viver sozinho, não estou vivo. A vida existe em mim. Ser como eu, tão sábio, não dependo do Criador para ter a minha própria existência. Deus advertiu, não é bem assim, eu que criei. Aí ele rejeita. E continuou falando para um monte de seus súditos, anjos, como nós seres muito mais intelectuais, inteligentes do que esses homens, então nós não dependemos do Criador. E assim foi afastando. E Deus fez o quê? Rejeitou? Não rejeitou. Deus continuou dizendo, não, volte para mim, a única forma de você ter a vida é estar comigo, volte. Não, nós não precisamos. Quem que afastou do Criador? Deus que chutou ou Lúcifer, ele mesmo que afastou? Ele mesmo que afastou. Cada vez que opunha ao caráter do Criador, ele estava cada vez mais distantes. Aí é que ele começou a perceber, uau, eu estou tão distante que agora nem dá para voltar. Deus diz assim, volte. Não. Volte. Não. Chegou um momento que, mesmo que ele queria voltar, agora não tinha mais como voltar. Porque estava tão longe. E mesmo Cristo, ele diz,
agora não tem como você voltar. Porque teve um momento que ele arrependeu. Não, eu quero voltar. Mas isso não era um arrependimento verdadeiro, mas um arrependimento de fato. Sem nenhum respeito, sem nenhum amor ao Criador. Mas pelo medo, queria voltar. Cristo não aceitou isto. Bom, então sabe o que é pecado? Pecado é afastar do Criador, afastar da fonte da vida. Quanto mais afastar da fonte da vida e romper esse relacionamento, o que vai aparecer? Morte. Por isso que ele é chamado Satanás e diabo, porque ele é fonte da morte, destruidor, por estar tão longe da vida, é morte. E agora, ele tornou-se um poder da morte. E quando a Terra, nosso planeta, foi criado, então ele queria acabar com essa planeta Terra. Interessante notar que quando Deus criou o ser humano, deu a 100% de liberdade. Onde nós podemos ver isto? Gênesis capítulo 2. Entender essa liberdade é parte fundamental para poder entender o que é o pecado. Pecado é questão de liberdade. Liberdade. Veja, capítulo 2 de Gênesis, verso 16. Verso 16. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, vírgula. Não estou lendo depois da vírgula. Até aí. Deu ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ele podia comer toda árvore livremente? Inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal? Podia. Livremente. Eu não quero isto. Vamos ver e entender. Vamos ver e entender. Porque no verso 9 está escrito assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava no meio do jardim, provavelmente ao lado da árvore da vida. Bom, 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Até aí, podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Podia. Até aí. Sim, estou perguntando, até aí. De toda árvore do jardim comerás livremente. Até aí podia comer. Ou existe alguma dúvida? Até aí tudo bem, né? Português claro. Tá bom. Verso 17 então. Mas
da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ponto e vírgula. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Proibiu? Proibiu? Pela construção da frase, eu entendo que não foi a proibição, mas foi a explicação. Você tem completa liberdade de comer toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Se terminasse até aí, proibido. Não é? Proibido. Agora, ponto e vírgula, depois continua. Porque, é uma explicação, não é? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deu o quê? Liberdade da escolha. Proibindo ou dando liberdade? Dando liberdade. Se proibisse, não teria liberdade. E mais uma coisa, proibiu e comeu. Então vem o quê? Castigo. Porque fez aquilo que não deveria ter feito. Isso é castigo. Agora, deu liberdade. Liberdade da escolha. Explicou as consequências. E depois de comer, e vem as consequências. Isso é o quê? Resultado natural. Quando é resultado natural, precisa castigar? Não. Quando proíbe, vem castigo. Deu para entender a diferença? Mais ou menos assim. Veja, como eu viajo muito, desde 97 tenho viajado bastante para poder fazer palestras em vários locais. E assim andei de avião muito e acumulei a milhagem. A companhia que eu uso mais é de Star Alliance. Então aqui no Brasil é TAM. TAM faz parte de Star Alliance. Essas empresas que juntam algumas empresas de aviões no mundo inteiro e troca milhagem, né? Como eu andei bastante, tem um monte de milhagem. Antes de meus filhos formarem do segundo grau, falei para eles, eu vou dar de presente para vocês. Papai tem milhagem suficiente para vocês fazerem viagem ao mundo inteiro. Vocês dois. No dia que formar, eu vou dar de presente. Ficaram felizes da vida. Aí, até agora eles não usaram. Não usaram. Aí um dia, como agora eles estão aqui meio à toa, né? O filho mais velho me pergunta, ainda tem aquela milhagem? Tem. Você quer viajar? Estou pensando. Onde você quer ir? Quero visitar tudo. Aí eu falei para ele, você com essas passagens que eu tenho, pode ir livremente ao mundo inteiro, mas não vá para a Coreia do Norte, porque seu pai andou falando coisas ruins do presidente da Coreia do Norte. No dia que você for lá, pode não sair nunca mais da Coreia do Norte. Ele pode ir? Tem liberdade para ir? Tem. Mas o que papai está pedindo? Que vá
Não. Deus, ao dar liberdade, queria que comesse? Não. Aí que está expresso. Quando ele diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Quando ele diz isto, qual era o sentimento? Entenda, por favor, eu não quero que você volte ao pó. Eu não quero que a minha criação volte a zero. Eu quero que você exista para eu poder amar. Eu criei você para amar, porque através do meu amor que você vive, você existe. E com esse amor, então, existe o relacionamento. E você ainda vai ser fecundo e multiplicar, então isso vai aumentar a minha alegria e sua alegria, sua felicidade. Você vai experimentar quando multiplicar, quando tiver vários filhos, você vai sentir qual é a alegria que eu criei você. Veja agora, capítulo 3, verso 1. Deus foi assim com Adão, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, preste atenção o que a serpente falou para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Qual foi a jogada da serpente para a mulher? Insinuou para a mulher pensar que houve algo proibido. Não foi? Assim que Deus disse, de toda árvore do jardim você não pode comer? Aí mulher, hã? Mulher ouviu direto de Deus, verso 16 e 17 de capítulo 2? Não. Quem ouviu isso foi Adão. Foi Adão que ouviu. Ainda a mulher não foi formada. E Adão falou para a mulher? Certamente que falou. Claro que falou. Esta afinal é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Deve ter falado, né? Queria que morresse? Não. Sim. Ouviu do marido. E daí, qual foi a resposta da mulher? Acho que é mesmo, né? Deus proibiu alguma coisa. Veja a resposta da mulher. Mulher respondia assim, verso 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Mulher respondeu, certo ou errado? Certo? Preste atenção na hora de ler. Oi? A Deus não falou para não tocar. Agora, quando a gente lê o Espírito da Profecia, falou para não tocar também. Isso não é problema. Isso não tem nenhum problema. Problema maior está no outro lugar. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aqui está erro. Ela omitiu toda. Tinha que ter falado assim. Deus diz o quê? Verso 16, capítulo 2. Deus diz o quê? De toda árvore do jardim comerás livremente. A resposta da mulher no verso 2, capítulo 3.
Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Tinha que ter falado o quê? De toda árvore do jardim nós podemos comer livremente. Tinha que ter falado para a serpente. Deus não proibiu nada. Oi? Provavelmente não. Foi enganado pela insinuação da serpente. Tinha que ter falado, de toda a árvore do jardim podemos comer livremente, mas eu não como essa. Se tivesse falado assim, o mal não teria entrado. Mas ele diz, do fruto do jardim, nós podemos comer. Aí que o inimigo achou espaço. Imediatamente então, o inimigo fala. Então a serpente, verso 4 do capítulo 3. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O quê? Não morre? E verso 5, dá razão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe qual é a razão que Deus disse para não comer? Para vocês não serem iguais a Deus. Morre não. Deus exagerou. Aí serpente pega fruto e come. Está vendo? Não morre. Aí a mulher olhou para aquela árvore, imediatamente pareceu o quê? Oh, que coisa maravilhosa. Parecia boa, agradável e iria dar muito entendimento, sabedoria, conhecimento. E levou para Adão. Ô benzinho, esse daí abre os olhos, como se aqui no Brasil, né? Abre os olhos, japonês. Eu ouvi tanto esse aí, quando cheguei aqui no Brasil, em 71. Era 15 anos, pequenininho. Então, colegas do IAE, talvez naquela época não via muitos orientais, né? Falava assim, abre olho, seu japonês. Eu ficava com raiva. Eu dizia, seus olhos parecem são olhos de vacas, né? Desse tamanho, né? Eu dava troco. Bom, o Adão, vendo que sua esposa, osso dos meus ossos, a carne da minha carne, comeu, e agora está morto, não podia separar dela. Também comeu. Pergunto, por que Adão comeu? Porque não queria perder a mulher? Será? Aqui na Bíblia a gente não dá para entender. Não dá para entender, porque o relato diz simplesmente assim, no verso 6, na parte final, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui simplesmente a gente não dá para entender, mas quando nós vamos para Patriarcas e Profetas, e também aquele outro livro mais resumido, não sei como que... História da Redenção. Então, espírito de profecia
explica os mais detalhes. É coisa interessante. É assim que ele explica. Por exemplo, eu e minha esposa Mônica temos um relacionamento muito bom, porque o marido fala assim, senhor, né? Porque vocês não acreditam, né? Mas por que estão tirando sarro, então? Tá bom. Então, nós temos relacionamento muito bom mesmo. E aí, um dia, pela manhã, ela diz, olha, hoje à tarde eu preciso resolver uma questão. Lembra daquele carro que nós compramos e ainda não está, não transferiu o nome, então eu preciso ir para a Detran para fazer isto. Tá bom. E ela foi. Aí um amigo meu viu ela ir com um homem. Por que horror? Não pode ir? Então, por que horror? Vocês já estão condicionados. Quando mulher anda com homem, já é? É? Calma, gente. Minha mulher não é desse jeito, não. Bom, então... E daí, esse amigo que viu, e para meu bem-estar, para minha segurança, e veio me dizer, Gê, estou falando isso para você abrir o olho, japonês. Hoje à tarde eu vi sua mulher, Mônica, ir não sei onde, com um homem muito robusto, lindo, jovem. É? Aí eu ouvi duas coisas, não é? Mulher disse que iria para Detran fazer negócio. E outro amigo, não se sabe para onde que ela estava indo, mas estava acompanhada de um homem. Aí eu fico nessa, tá bom. Eu aceitei o que meu amigo me disse. Quando minha esposa chegar à tarde, toda feliz da vida, cantando, e daí, então, eu pergunto, benzinho, aquele problema do Detran está tudo bem resolvido? Muito bem, foi bem resolvido, porque, lembra aquele fulano? Aquele despachante? Sim, eu lembro, pois ele me acompanhou, e ele que resolveu todas as coisas, só que ainda falta uma coisa, amanhã nós precisamos ir novamente, porque faltou um documento. E daí, eu, diante de duas versões, se eu escolher o que minha esposa fala, vai ter algum problema? Mas, por causa do meu amigo que me diz, se eu começar a duvidar, hoje foi tão bom e amanhã vai sair de novo? Tá faltando um documento? Se eu duvidar, o que vai acontecer com minha esposa? Seria bom eu ficar junto com ela? Eu vou sentir bem para estar bem próximo dela? Não. Eu vou ficar como? Mesmo na mesma cama, eu não vou aproximar como antes, mas eu vou ficar como? Tá cheirando mal já. Estou cheirando um perfume diferente. Sabe o que é pecar? O que é pecado? Duvidar.
Adão duvidou o que Deus falou. Deus disse: você pode comer livremente de toda árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. E destruidor diz o quê? Morre não morre. Mas se você vai abrir os olhos e você vai ser igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. Por isso que Ele não quer que você coma. Morrer, isso não é verdade. Adão duvidou da palavra de quem? De Deus. E assim, serva do Senhor, nos dá a certeza desses acontecimentos. Por isso que nós adventistas, temos todo o tesouro para examinar, cavar. Não temos nenhuma coisa para duvidar, porque serva do Senhor fala tão claramente. Vejamos, desejado de todas as nações, página 435. Lúcifer, antes de cair, desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Buscava para si mesmo o mais alto lugar, e toda criatura que movida por seu espírito fará o mesmo. Qual é a origem do pecado? Rejeitar o caráter do Criador. Mas desejou o poder. E hoje nós podemos cometer mesmos erros. Não queremos aceitar o caráter de Deus, mas pelo seu poder nós queremos ser curados. E normalmente quando nós oramos desta forma. Não queremos o poder de Deus para que o poder de Deus me cure, mas queremos perdoar aquele cafajeste? Não estou a fim de perdoar, não estou a fim de resolver o estresse que eu tenho no meu íntimo, mas eu quero ser curado. Isso é o espírito de Lúcifer, que levou a afastar do Criador. Ter o caráter do Criador é ter a vida. Quando rejeitar o caráter do Criador é morte. Nós precisamos entender isto. Então, podemos dizer o que é pecar ou o que é pecado? Rejeitar o caráter do Criador, isto é, duvidar do seu amor. O amor dele não é suficiente para me preservar em vida. O amor dele é incapaz de manter a minha vida. E assim a gente duvida. Por causa dessa dúvida é que nós fazemos o quê? Monte de coisa. Desde querer verificar meu estado como está, desde que eu quero tomar algo para eu sentir aliviado falsamente, mesmo sabendo dos efeitos colaterais. E muita gente comporta assim: doutor, eu não gosto de tomar remédio porque não gosto. Na realidade, sabe por que não gosta de tomar remédio? Por causa dos efeitos colaterais. Outro medo que está impulsionando, motivando para deixar de tomar remédio. Não porque confia plenamente nos cuidados do Criador. Por isso que eu disse para vocês no primeiro dia: continue tomando todos os remédios.
Deus, através do fígado que Ele criou, Ele está desintoxicando todos os remédios que vocês tomam. Não tem problema nenhum. Mas, à medida que você aceite o caráter do Criador, sentir que o amor dele é tão suficiente para me dar a vida, preservar a vida, me cuidar, me curar, aí, pela bondade, então você tem agora coragem, firmeza, convicção, independente qualquer tipo de sintomas estranhos que possa aparecer. Aí você deixa. Senão, quando o sintoma piorar, fica com medo, qual é a vontade? Volta a tomar de novo. Aí piora o negócio. Dá para deixar? Não. Por quê? Já teve um momento que deixei e senti mal, voltei a tomar, então, dá coragem de deixar? Não. Dá mais medo, menos coragem. Então, nós precisamos experimentar cada vez mais o caráter do Criador. Precisamos desejar esse caráter que Lúcifer rejeitou. Não é bom a gente ter amor? Poder amar até inimigo? É outra liberdade. Outra liberdade. Isso está diretamente relacionado com a nossa saúde. Hoje a ciência sabe disto. Veja aqui. Revista Newsweek, edição americana, de 2004. A nova ciência de mente e corpo. Mente e corpo são inseparáveis. Inseparáveis, mesma coisa, uma coisa só. Por quê? Atividade mental ocorre ao nível dos neurônios. Célula. Não dá para separar célula da atividade mental. É uma coisa só, é um conjunto. Aqui diz, perdão e a saúde. É comentário da Escola Médica da Universidade de Harvard. Sem perdoar, por você produzir constantemente radical livre, não tem como ter a saúde. Sem você perdoar você mesmo e os outros, você está em constante estresse, dá para controlar apetite? Não tem como controlar apetite. Quando você está estressado constantemente porque você está com ódio, raiva, rancor, pressão vai? Está lá em cima, glicemia lá em cima, colesterol lá em cima. Insônia, depressão, tudo isso vai vir. Porque não aceitamos o caráter do Criador. Veja, vamos olhar um pouco mais sobre o caráter de Deus e sobre o que é o pecado. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 345, senhora Ellen G. White fala assim: foi por se tornar de nenhum efeito a palavra de Deus que sobreveio ao mundo o pecado. Quem que fez isto? Serpente. Serpente que enganou, não foi? Adão acreditou na falsidade de Satanás e pela deturpação por este, Satanás, feita do caráter de Deus, a vida de Adão se transformou e maculou. Transgressão da lei, que é definição de pecado, que existe em 1 João capítulo 3,
é resultado de quê? Quando você duvida, resultado normal é não atender, desobedecer. Desobediência ao mandamento de Deus, fazendo justamente aquilo que o Senhor lhe mandara não fazer, é por causa de quê? Por ter duvidado o que Deus havia falado. Acreditou na palavra, na falsidade de Satanás. Se a gente trocar os pormenores, vai ser mais ou menos assim. Satanás expressou o caráter de Deus da seguinte forma para enganar Adão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Exato momento em que acreditou na palavra de Satanás, mal entendeu o caráter de Deus e no seu íntimo separou, afastou de Deus. Depois que Adão separou de Deus, como resultado, Adão desobedeceu à ordem de Deus de não comer o fruto. Sabe, na realidade, porque a gente não come arroz integral? Porque duvida que arroz integral é bom, aquilo que Deus nos dá. Porque por tanto tempo a gente saboreou arroz branco. Sabe que comer arroz branco é pecado, né? Comer arroz ou comer pão branco é pecado. Dormir tarde é pecado. Transgredir as leis de saúde é mesmo pecado quanto transgredir as leis morais. Isso é explícito. Explícito. Senhora Ellen G. White que fala isto, Deus orientou para falar. Você quer ver? Sabe que as leis da natureza são tão verdadeiramente divinas como os preceitos do Decálogo. E que unicamente obedecendo-lhes podemos conservar ou recuperar a saúde. Está escrito no livro Parábola de Jesus, página 347 e 48. Deus é autor das leis físicas, tanto quanto o é da lei moral. Sua lei está escrita com o seu dedo em cada nervo, em cada músculo e em cada faculdade que ele confiou ao homem. As leis que governam o nosso organismo físico, Deus as escreveu sobre cada nervo, músculo ou fibra do corpo. Cada violação descuidada ou negligente destas leis constitui um pecado contra o nosso Criador. Educação, página 196. Nós desconsiderávamos isto, pensando que tomar água colorida é, ai que bom, gostoso, né? Dormir tarde, sabe que por causa do resultado do pecado que hoje nós temos as doenças, como resultado tão natural. Então amanhã vamos continuar a entender pouco mais essas coisas, para não pecar.